entrei na UFG no ano de 2006, eu tomei posse 14 de junho de 2006, e nesse período começamos dando aula na graduação, na especialização, depois no mestrado, e nos envolvemos tanto com ensino, pesquisa, eh, extensão, começamos a realizamos muitos eventos interessantes na Faculdade de Direito, e a direção, ela apareceu para mim depois de passar por vários processos, presenciar, né, me envolver também, fazendo campanha nas eleições para diretor. Então, meu nome começou a surgir como bom nome para a direção da faculdade, e aí nós nos candidatamos no ano de 2017. Eu como candidata a diretora, o professor Saulo Coelho como candidato a vice-diretor, e fomos eleitos em uma chapa única. Naquele ano de 2017, tomamos posse em 1º de agosto de 2017. Antes disso, a gente já tinha se envolvido em alguns movimentos aqui na faculdade, né? Eu fui a professora aqui em Petro Habeas Corpus em favor das alunas na faculdade. Eu tinha realizado o primeiro encontro das criminalistas aqui em Goiânia, aqui na Faculdade de Direito, né? Foi um evento que nós reunimos 25 mulheres palestrantes, juristas e de outras áreas correlatas para discutir a pesquisa nas ciências criminais. Então, também foi um evento muito marcante na faculdade, e também, não só na faculdade, né, porque esse evento ele teve continuidade. O segundo encontro foi em Belém do Pará, o terceiro encontro foi em Alagoas, o quarto encontro seria no Rio de Janeiro, mas ele foi interrompido em razão da pandemia. Então, eu dirigi a faculdade de 2017 a 2021, fiquei 4 anos na direção da faculdade, eu e o professor Saulo. Nesse período, nós instalamos o programa de pós-graduação em Direito e Políticas Públicas, que é o nosso mestrado em Direito, um mestrado profissional na área do Direito. E na criação desse mestrado fizemos convênios, né, com várias instituições, como a magistratura, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, e posteriormente nós instalamos também o primeiro doutorado em Direito, que é o doutorado em Direito Agrário, do programa de pós-graduação em Direito Agrário, coordenado pela professora Maria Cristina Guidotti e o professor Rabac. E foram marcos, eu considero foram marcos importantes, né? Nós podemos trabalhar para trazer muitos recursos para a Faculdade de Direito, porque além desses convênios, nós também fizemos contratos com outras instituições para cursos de especialização, também ganhamos verbas do Ministério da Justiça, participamos de vários editais. Então foi um momento, assim, que eu diria muito promissor na Faculdade de Direito, tanto em relação à nossa capacidade de buscar verbas por arrecadação própria, como também pela organização administrativa que pudemos implementar na Faculdade de Direito, do ponto de vista administrativo, organizacional. Nós podemos colocar regulamentação e organizar, né, organizar vários setores da faculdade, da sua organização interna, também foi um ponto positivo. Certo. Esses 125 anos a gente passou por muitos marcos. E você, como mulher dentro do direito, como para você foi esse processo? Para você chegar até a posição onde você se encontra? O direito, ele é muito construído do ponto de vista do olhar masculino, não é? Então, os nossos doutrinadores são homens, as pessoas que comandam o país, né, historicamente, são homens. O direito e as instituições jurídicas é um lugar marcado fortemente por uma presença e um domínio masculino. Chegar nesse lugar, eu não sei lhe dizer, não sei se foi um processo, entre aspas, natural, né? Mas eu sempre tive essa mentalidade de
sempre procurar crescer e fazer crescer. Eu gosto das coisas estarem crescendo, se desenvolvendo, né? Então, nesse sentido, talvez tenha sido algo que meu nome tenha chegado a ser diretora da Faculdade de Direito por conta da nossa carga mesmo de trabalho, de contribuição, de interlocução com servidores, com os estudantes, com os professores, né? E também essa interlocução fora da faculdade, com as diversas instituições de Goiás e do Brasil. Então, acho que isso contribuiu, né, para que a gente chegasse a ser a primeira mulher diretora da Faculdade de Direito em 119 anos, né? A faculdade fez 120 anos em 2017. Então, quando eu fui eleita, eram 119 anos, né? E agora vamos completar 125 anos de uma longa história, né? Uma história de liderança da ciência jurídica no estado de Goiás. A Faculdade de Direito tem esse histórico de ser a instituição que mais contribuiu, seguramente, para o desenvolvimento das instituições, né, jurídicas no estado de Goiás e para a qualificação dos profissionais do direito. Certo. Nesse processo, a gente também teve, dentro da faculdade de Direito, a inserção de pessoas pretas, indígenas, quilombolas. Então, como que é esse trabalho de longa data da faculdade de Direito? Olha, primeiro, vou acentuar o seguinte. Quando eu iniciei como diretora, tinha pouco tempo da chegada, né, dos estudantes provenientes das cotas. Então, quando eu entrei em 2006, a faculdade, o nosso alunado era um alunado que tinha um perfil diferenciado, né? Eram pessoas brancas, muito bonitas, com os cabelos loiros, né? Parecia uma sala assim de alunos saídos da TV Globo, assim, né? E aí o perfil ao longo do tempo com as cotas foi se diferenciando, certo? E os alunos que chegaram em relação à cota, não só as cotas, porque você tem os negros, você tem os homossexuais, você tem uma maior participação feminina. Então, isso causou um choque dentro da Faculdade de Direito, porque é um ambiente muito tradicional, onde as coisas são muito naturalizadas, né? Assim, a desigualdade era algo naturalizado. Então, quando veio chegar os alunos de cotas, foi um choque silencioso, um choque quase que invisível, mas muito perceptível e muito doído para quem estava chegando, né? E depois, ainda durante a minha direção, chegaram as pessoas com necessidades especiais, né? As pessoas com deficiência auditiva e outras necessidades, assim. Então, tivemos que repensar realmente a Faculdade de Direito. E eu acho que eu tive uma atuação no sentido de mostrar para os nossos professores que esses alunos todos deveriam ser acolhidos e deveriam ser dados uma atenção especial, né? Aí é importante também registrar que a chegada dos alunos cotistas em nada impactou a avaliação da Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito já era uma faculdade muito bem avaliada e ela continuou sendo muito bem avaliada com os cotistas, certo? Mas foi um embate, foi um momento de tensão na Faculdade de Direito, certo? Assim, até isso se consolidar, sabe? Até ser normal um negro na Faculdade de Direito, ser normal homossexual na Faculdade de Direito, certo? Assim, eu cheguei a impetrar habeas corpus em favor das alunas feministas, né? Porque os alunos fizeram um movimento, colocaram aqui alguns cartazes, cartazes contra preconceitos. Então tinha cartaz que dizia assim: meu cabelo não é ruim, você com seu olhar que é preconceituoso. E tinha um cartaz que dizia assim: tire seus rosários dos meus ovários, direito e religião não se confundem. E esse cartaz foi tido como crime contra o sentimento religioso,
uma infração prevista no Código Penal e foi aberta não apenas uma sindicância interna, como também uma investigação criminal, e que quando eu soube, eu impetrei o habeas corpus para o trancamento desta investigação. Então, foi dada uma decisão liminar pelo juiz Denival Francisco, trancando essa investigação que era completamente ilegal, né? Mas que foi um momento que demonstra, né, as tensões na Faculdade de Direito, né? Que o racismo, ele é uma coisa difícil de ser tratada quando ele é tão próximo de nós e num ambiente profissional, né? E além desse episódio das feministas, teve também um outro episódio, teve episódios de reportagens também, entrevistando professores da Faculdade de Direito, né, e manchetes em jornal, no sentido, com reportagens assim, pejorativas em relação aos homossexuais, né? E eu cheguei a escrever um artigo que o título foi assim: Professora, o homossexualismo não é crime, mas preconceito mata, né? Então, hoje foram momentos importantes da Faculdade de Direito, mas que hoje a Faculdade de Direito é uma faculdade muito mais plural, sabe? Muito mais amena, mais acolhedora, e onde as pessoas podem se expressar mais livremente, certo? Acho que as pessoas que chegam hoje, seja de cotas, seja com seus diversos perfis, sentem-se, né, sentem-se à vontade para poder se manifestar, sabe? Não são assim, um certo discurso mais hostil, ele não existe mais, né? No sentido assim que muitos alunos até diziam assim, de professor dizer assim, você não deveria estar aqui, sabe? Então foi tenso, mas graças a Deus hoje esse tempo, né? Eu acho que estamos num novo marco. Certo. Nessa comemoração é uma data muito marcante. Então, a gente está falando de processos de memórias muito importantes, diversas memórias. Nós não estamos falando de uma memória única. Então, para você, qual é a importância disso, de uma comemoração tão grande, e a gente está falando de memórias de pessoas? Olha, acho que falar de Faculdade de Direito não é só falar da Faculdade de Direito da UFG, é falar de ciência jurídica no estado de Goiás, certo? Então, assim, em relação a isso, a Faculdade de Direito tem uma contribuição ímpar e, assim, maior do que qualquer outra instituição. Nós não somos apenas a instituição jurídica mais importante ou mais antiga. Nós somos a primeira instituição de ensino superior no estado de Goiás, certo? Somos fomos por muito tempo a única instituição que tinha pós-graduação estrito sensu no estado de Goiás. Então, a formação dos professores, a formação dos pesquisadores, das pessoas que pensam o sistema jurídico, a Faculdade de Direito tem uma contribuição ímpar no estado de Goiás. E eu acho que isso tem que ser comemorado, ressaltado, porque a nossa contribuição foi uma contribuição de qualidade, realmente. Martírio, então agora eu, Pablo Lisboa, estou aqui com o Murilo Franco. A Andressa fez a primeira parte da entrevista e eu vou dar um prosseguimento para que a gente possa massagear um pouquinho a tua memória para fazer um resgate da tua vida antes da UFG, né? Porque a entrada na UFG significa um esforço, seja como estudante, seja como técnico administrativo, seja como professor, de uma construção pregressa. Então a gente gostaria de saber um pouquinho dessa tua história, antes da UFG, antes de chegar na UFG. Tu é natural daqui de Goiânia? Eu sou natural de Bom Jesus da Orfa, da Bahia. Cresci no sertão da Bahia, em Remanso, que foi uma cidade invadida pela barragem de Sobradinho, foi a criação de Sobradinho, Remanso, Casa Nova, Centro do Arcado.
ficaram submersas, né? Mudaram a cidade, mudaram a cidade de lugar em 1977 durante o governo Vargas. Então, as terras foram inundadas, né? E eu vim para Goiânia justamente em 1977. Eu tinha 6 anos de idade, porque lá no sertão minha mãe incentivava todo mundo, né, estudar. E eu acabei vindo para morar com uma tia aqui em Goiânia. Fiz o primário aqui e depois eu voltei para Bahia em 1981. Aí eu voltei de novo para Goiânia em 1990, foi quando eu vim fazer a faculdade de Direito. Então, eu estudei na Universidade Católica de Goiás, com crédito educativo. Fiz especialização em Direito Processual Penal aqui na Federal. Fiz mestrado na Federal. E durante a graduação, existia um professor que ele estudava Calunga, né? E ele costumava nos perguntar, né, nos instigar, quem foi o senador José Porfírio. Ele, quase toda aula, ele ficava instigando, fazendo essa pergunta, né? Quem foi o senador José Porfírio? E eu tinha vontade de falar assim, é meu tio. E eu não... Mas assim, será que aquele José Porfírio que ele tá falando, tipo assim, é o tio do meu avô, porque o José Porfírio era tio do meu avô. E o José Porfírio saiu de Remanso, na época que Remanso fazia parte de Pilão Arcado, do município de Pilão Arcado, e ele veio para o Pará, foi para o Pará. Ele chegou a ser conhecido como Rei do Xingu. Então foi um grande latifundiário, né? Na internet, no Wikipédia, né? Tem histórias sobre ele, falando assim, que ele tinha 360 anéis de ouro. Essas curiosidades eu fiquei sabendo só mais recentemente, que eu fui pesquisar os artigos científicos que tinham em relação a ele e tal. Aí, assim, uma grande... Então, essa coisa de chegar num lugar, sabe, assim, porque... essa coisa do retirante, né? Você sair de um lugar, sair para uma outra terra, uma terra distante, chegar lá e constituir uma vida e ajudar o local, né? Sabe? Então, você estava lá dos ancestrais. Essa tua tia, como é que é o nome dela? Irene. Onde é que tu morava aqui em Goiânia? Quando eu vim em 1977, eu morei no Cachoeira Dourada, que assim, Goiânia terminava no Novo Horizonte, né? Então, Cachoeira Dourada, o conjunto Cachoeira Dourada era depois do fim de Goiânia, né? E ela era professora e diretora de escola, e graças a ela, porque ela tinha um quarto cheio de livros, coleções de livros que os professores, diretores ganhavam, né? Então, foi daí que eu comecei a estudar sozinha, né? Com esses livros, porque como tinha a primeira, segunda, terceira, quarta série, né? Tinha a coleção inteira. Então, isso me ajudou muito, assim, no meu processo de estudar e aprender a estudar. E os teus pais? Meus pais ficaram em Remanso. O meu pai, ele é produtor rural, né? Assim, meu pai é produtor rural, tem uma terra, sítios e tal. A minha mãe, ela foi dona de restaurante, cozinhava, né? É uma família de... não vou dizer assim, era uma família do sertão, certo? Uma família do sertão, mas assim, existe muita diferença entre você ser uma família do sertão, onde você é o proprietário, né? E uma família que não tem, muitas vezes, uma estrutura, né? Então, foi muito importante para mim, por exemplo, ter vindo para Goiânia e ter vindo para estudar, né? Lá não tinha oportunidade? Não, o curso jurídico mais próximo, porque a cidade fica a 750 quilômetros de Salvador. Não existia cursos de direito no diâmetro mais próximo. E eu vim para Goiânia para morar por causa da minha tia, né, que deu todo apoio. Vamos um pouquinho mais para trás, porque para nós é importante reconhecer o que é o UFG. O UFG é fruto da sua gente, né?
e a sua gente tem um percurso. Como é que, se a gente puder lembrar da tua infância, assim, tem alguma cena que fica na tua cabeça quando tu lembra da tua infância? Eu não sei se que idade, né? Eu tenho feito essa pergunta para todas as pessoas, né? Tem alguma cena, qual é a cena que te marca, assim? Eu me lembro, quando a gente lá ainda na Lagoa do Mato, no sítio do meu pai, eu me lembro de olhar para o céu estrelado à noite e dizer assim, vou para Goiânia. Foi com 6 anos, né? Eu vim com 6 anos. Com 6 anos. Talvez esse momento antes da viagem, tu consegue lembrar? Sim, consigo lembrar. Porque eu vou, imagina, criança de 6 anos, viajar assim, sozinha. Mas para mim, na época, foi algo muito natural. Eu me emociono hoje, porque depois que as minhas filhas, por exemplo, chegaram na cidade, eu fui assim, só depois é que eu tive esse choque emocional. Na época eu não tive. Era naturalizado na época. Porque era isso, porque assim, acho que foi muito o impulsionamento da minha mãe no sentido para nos ensinar a estudar. Deu certo. Tá estudando até hoje. Não para de estudar. É. Muito bem. Bom, eu queria que tu pudesse falar um pouco das tuas outras conquistas. A gente está falando de uma conquista importante, né? Que é a chegada na universidade. Eu queria falar das tuas conquistas, né? Tu chegou a ser diretora, isso é um marco para tu ver assim, né, Bartira? A minha turma de museologia, na maioria mulheres. Salvo engano, tem um menino. E quando a gente se debruça sobre a história de uma unidade, o primeiro impacto que elas tiveram, né, é que os quadros dos ex-diretores era só homem. Homem e branco. Né? Então, para elas, isso causa um impacto. Né? Então, quando elas começaram a fazer a pesquisa, uma das primeiras coisas que elas falaram, professor, a gente precisa entrevistar a Bartira, foi a primeira diretora mulher. Né? E isso é um exemplo para elas. Né? A tua trajetória é um exemplo para elas. Eu sei que tu tens noção aproximada da importância disso para os teus alunos, mas isso está repercutindo em outros alunos, inclusive nas ciências sociais, no curso de museologia. E para chegar à direção, existe uma série de atividades que se desenvolve para que a pessoa possa, então, dar conta, né, e ser escolhida pelos seus pares. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa parte de pesquisa, de ensino, de graduação, se essas coisas elas se atravessam, ou se tu quiser explicar cada uma delas também. Para nós é importante esse relato. Olha, durante muito tempo a minha vida foi muito aqui dentro da Faculdade de Direito. Eu tive que aprender o que mais existe no mundo além da Faculdade de Direito. Isso foi um exercício que eu tive que fazer. Porque aconteceu o seguinte, antes da minha gestão, eu cheguei na Faculdade de Direito, eu tomei posse com um orçamento de 93 mil, pouco mais de 93 mil por ano. E a faculdade a faculdade não tinha grandes fontes de arrecadação própria. E eram 93 mil por ano e mesmo assim era um dinheiro pouco, mas que não se executava. Grande parte disso retornava. Por falta de pegar e fazer as coisas e executar os projetos e tal. Quando eu assumi, no primeiro ano, a gente arrecadou cerca de 3 milhões de reais. No primeiro ano, no segundo ano, porque fomos fazer contratos, convênios. Então, a gente trouxe muito recurso para a Faculdade de Direito. Chegou um momento que a gente começou a ter algumas dificuldades aqui na faculdade, sabe? Porque, por exemplo, eu convenci o tribunal a reformar, a investir R$1 milhão aqui na Faculdade de Direito. Sabe?
E aí a gente percebia, assim, aquele ambiente já meio assim, o povo querendo dificultar as coisas e tal. Aí um dia, um professor entrou na minha sala e falou assim, Bartira, aqui todo mundo reconhece que você está fazendo um bom trabalho. As pessoas só não querem que você nade de braçada. Aí, naquele momento, eu pensei assim, esse lugar não me cabe mais. Parece que ficou pequeno. E foi a mesma sensação que eu tive quando eu morava lá no interior da Bahia, né? Em Remanso, né? Que eu morei lá, fiz o segundo grau lá, né? E era uma cidade pequena e eu sentia aquela... Terminei o segundo grau, mas a cidade não me cabe, assim. Aí eu fui fazer faculdade aqui em Goiânia, né? E aí, nesse período, eu tinha feito um pacto comigo mesmo, antes de assumir a direção. Falei assim, eu vou dirigir a faculdade de Direito, mas eu não vou brigar com meus colegas, né? E não briguei. E depois que eu saí da direção, eu nunca tinha tirado licença da faculdade, na universidade. Assim, licença de capacitação, tinha várias licenças acumuladas. Então, tirei algumas licenças e tive que fazer esse processo, né, esse processo assim, de cuidar da minha vida, entender o que é importante para mim, né, e ver a vida fora da faculdade, assim, a faculdade, né? Então, estou nesse processo, pretendo sair de dedicação exclusiva no ano que vem, certo? E acho que foram anos de contribuição que foram importantes para mim, mas foram importantes também várias. A gente deixa um legado, eu acho, né? Então, hoje, o que era a faculdade de Direito, assim, muito mais fechada, muito mais hostil, sabe? E para hoje você tem uma liberdade de expressão, de manifestação, sabe? Então eu gosto disso. Desculpa aí, eu me emocionei, você corta essa parte. Tem coisas que eu não sei se sem filtro. Como é que é? Sim. Bartira, como é que é a tua aula? Como é que é a tua aula? A tua aula, como é que é? Minha aula tem de tudo, né? Minha aula, assim, eu sempre tenho a preocupação de estar ensinando alguma coisa, né? Mas minha aula tem música, tem dogmática, tem dogmática, tem uma reflexão para além do direito, também tem de tudo. Quais são as disciplinas? Tem alguma que tu lembra, assim, de citar? Dei aulas de direito penal, processo penal, na graduação Direito Penal, processo penal, principalmente. Na pós? Na pós-processo penal. No mestrado, eu dou uma disciplina que é Políticas de Segurança Pública e Defesa Social. Então, eu penso o direito penal e o processo penal numa perspectiva de reforma para garantia de direitos. O direito é porque o meu tema de pesquisa é defesa social. Só que quando se fala defesa social, defesa da sociedade, direito penal como defesa da sociedade, certo? Isso está muito ligado com ideias autoritárias. Porque, afinal de contas, se o direito penal serve a proteger a sociedade, certo? Quem é essa parte da sociedade que vai ser protegida e qual que vai ser a perseguida? Então, é um enfoque que coloca o direito enquanto guerra, certo? Então, daí as pessoas acusadas, elas são tratadas como inimigos que devem ser combatidos. E isso é todo um discurso de justificação da eliminação, né, um discurso de violação das regras jurídicas em defesa da sociedade. Então, eu estudo esse tema desde 2010 e no mestrado, a minha perspectiva teórica é de dizer o seguinte, olha, ciente disso, porque o meu livro também, eu tenho um livro só de crítica a esse discurso, certo? Mas, no Brasil, nas últimas décadas, o saber penal, ele tem se dividido em
tem se caracterizado muito mais por um discurso de crítica ao sistema penal. Então, na década de 70 para cá, o desenvolvimento da criminologia crítica, que é essa perspectiva teórica de crítica ao sistema penal, de mostrar as mazelas do sistema penal. Só que, passadas todas essas décadas, eu falo assim, precisamos de um novo modelo, porque não é possível que a gente continue a negar a criminalidade real, existente, concreta. Então, a gente precisa também direcionar os nossos estudos com esse enfoque, certo? Nós temos conhecimento hoje, sabemos como reduzir a criminalidade, certo? Então, a partir de mais ou menos de 2011, 2012, meu enfoque tem sido esse. Procurar nas outras áreas do conhecimento, nos outros centros de pesquisa, este saber, o saber que seja útil, certo? Que seja aplicado, o saber que esteja a serviço de reduzir as violências, de reduzir a criminalidade. Não apenas um discurso de crítica à violência estatal em nome de combater a criminalidade, mas efetivamente o que pode ser feito para reduzir a violência e a criminalidade no país. Certo? Então, a minha área o interesse, né, foi nesse sentido. Aí hoje eu faço parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Instituto dos Advogados, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Participei muito tempo da UAB, então faço parte também da comissão da CAPES, que avalia os cursos de mestrado e doutorado profissional em Direito. Então, essa é a minha vida, digamos assim. Esse é o resumo da ópera. É o resumo da ópera. Fala um pouquinho do teu livro, como é que é o título dele? E quando é que tu publicou? Eu publiquei em 2015 o livro Defesa Social, uma Visão Crítica, que foi um livro organizado para uma coleção do desembargador Marcelo Semer, de São Paulo, organizou uma coleção para entender direito. Então, ele chamou várias pessoas do Brasil que têm visão crítica para participar desse livro. Então, o Juarez Tavares, que é do Rio de Janeiro, o professor Salomão Checaira, da USP, vários professores e profissionais do direito, e cada um falou de um tema, e o meu tema foi Defesa Social, uma Visão Crítica. Então, neste livro, eu explico, eu faço a crítica das ideias de defesa social que chegaram no Brasil no final do século XIX e atravessaram todo o século XX. Foi um conjunto de ideias que influenciou muito a nossa legislação de 1940, que é o Código de 40 e o Código Penal de 1940 e o Código de Processo Penal de 1941, que são os dois códigos que ainda estão em vigor, e que a defesa social são as ideias que fazem parte do senso comum teórico dos juristas, né? Então, os juízes se sentem lutando contra a criminalidade, certo? Então, assim, que é um desvirtuamento das verdadeiras funções da magistratura. Mas, enfim, o Ministério Público se diz defensor da sociedade, a polícia, né, se coloca como a grande defensora da sociedade. Então, essa coisa de defender a sociedade, qual dessa sociedade está sendo defendida? Então, o discurso que esconde, o discurso que parece bonito, mas que, na verdade, esconde muitas injustiças e muita justificação de violação de direitos. Bom, a Faculdade de Direito, 125 anos, né, ela tem uma forte presença na formação do Estado de Goiás, né, das grandes lideranças e do sistema judiciário. Como é que tu vê essa formação e essa atuação? A natureza dela, as características dela e o impacto que ela tem para essas pessoas que estão compondo, então, o sistema, né, do Estado. A Faculdade de Direito tem esse papel importante na qualificação, das instituições, né, dos profissionais, na formação, e com os nossos cursos de mestrado e doutorado em Direito, nós temos dado essa contribuição com muito mais força, né? Aqui nós temos convênios com
com magistrado, com a Escola da Magistratura. Fizemos uma associação dos magistrados no estado de Goiás, na época, que a Associação dos Magistrados tem uma escola da magistratura. O Ministério Público, por meio da sua Escola Superior do Ministério Público, também tem convênio conosco. Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, a Procuradoria do Estado, a Procuradoria do Município, a OAB e a Escola Superior da Advocacia também temos inúmeros projetos, né, desenvolvido inúmeros projetos em comum. Então, a faculdade ela continua na liderança, na vanguarda do ensino, da pesquisa e do pensamento jurídico de qualidade, pensamento sério, né, científico, tem sido reconhecida em relação a isso. Muito bem. O que tu acha, assim? A gente está falando de 125 anos da Faculdade de Direito, estamos te entrevistando, tu tem uma larga trajetória aqui, né? Muita coisa aconteceu, né? Assim, se eu te perguntar, assim, qual é a grande contribuição que tu acha que tu deu? Foi o livro? Foi uma ação? Foi... se a gente pudesse, né? É meio sacanagem isso, porque tudo que a gente faz tá ligado, né? Mas se tu pudesse destacar alguma coisa. Olha, não sei se vai ficar para a posteridade, mas eu acho que a minha contribuição foi dizer que a Faculdade de Direito não é um barco à deriva, onde cada um rema em uma direção. A gente precisa ter um norte, ter uma direção, sabe? E embora que tenha um grupo plural de professores, com visões de mundo diferentes, posições políticas diferentes, certo? Mas a Faculdade de Direito em si é uma instituição de ensino, mas também é uma instituição importante na história e da ciência, do conhecimento, do saber jurídico no estado de Goiás. E eu acho que o que devemos caminhar é em direção à qualidade, sabe? Caminhar em direção à qualidade na graduação, na especialização e na pós-graduação. Então, eu acho que isso... E pensar a qualidade implica em várias coisas, né? São várias vertentes, porque você tem que ter uma estrutura organizacional funcionando, você tem que ter gente pensando o presente e o futuro, você tem que ter pessoas que realmente assim, estejam na vanguarda do pensamento jurídico, do estado da arte e para onde estamos indo em termos de conhecimento jurídico. Então, acho que a Faculdade de Direito tem esse importante papel. Assim. Bom, a gente vai se encaminhando mais para o fim, né? Eu tenho uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo, né? Quando a gente evoca lá a nossa imagem de criança, é justamente para que a gente possa fazer essa pergunta no final como uma pergunta surpresa. O que tu falaria para aquela criança que estava lá olhando para o céu estrelado antes de vir para cá? Eu falei, viemos, chegamos, vencemos, e agora? O que há? Né? Porque isso é o piso, né? Não é o teto, então vamos em frente. Muito bem, muito obrigado. Queria pedir a tua permissão para que esse vídeo, então, compusesse a nossa primeira temporada, o FG Memória, que vai ser divulgada em dezembro, no contexto das festividades do aniversário da UFG. Tá autorizado. Então tá, muito obrigado.